Oi pessoas, eu Zinga aqui, e depois do sucesso das cidades pequenas do Rio Grande do Sul, hoje eu vou te apresentar as principais cidades pequenas de Santa Catarina que você definitivamente deveria conhecer. Deixando claro, novamente, estamos falando dos destaques entre as cidades pequenas com até 10 mil habitantes, que ao todo em Santa Catarina tem mais de 150 delas. Então, sem mais delongas, mete o dedão no like e bora lá! Começando por Águas de Chapecó, uma cidade de pouco mais de 6 mil habitantes no oeste catarinense, que faz parte da região turística do Vale das Águas. A cidade se destaca principalmente pelas atividades em torno dos rios Chapecó e Uruguai, e também pelas águas termais, que têm temperaturas médias de 37 graus Celsius. Os destaques ficam para o Parque Hidroeste e também para a usina hidrelétrica Foz do Chapecó, que produz energia suficiente para abastecer mais de 5 milhões de casas. Outro lugar é Alfredo Wagner, a capital catarinense das nascentes, com 10 mil habitantes. A cidade, que fica no Alto Vale do Itajaí, se destaca principalmente pelos relevos da Serra Geral, da Serra da Boa Vista e da Serra dos Faxinais. Um dos destaques na cidade é o conjunto de formações rochosas chamado de Soldados de Seboldo. Esse lugar é incrível. A Piúna e seus 10 mil habitantes é outro lugar que merece a sua visita. A cidade, que é banhada por um dos melhores rios do Brasil para a prática de rafting, o Itajaí-Açu, tem inúmeros atrativos, mas os que mais chamam a atenção são as mais de 80 cachoeiras que tem por lá. Também a Maria Fumaça, que passa pela Estrada de Ferro Santa Catarina, a Caverna São Jorge I, o Morro Dom Bosco, o Morro da Cruz e o Morro do Bicudo. E que tal Ascurra? Conhece? É uma cidade pequena de 8 mil habitantes da região do Médio Vale do Itajaí e que é forte no turismo de aventura, com a prática de rapel no Salto Andorinhas e o voo livre no Parque Serra da Leoa. Mas além disso, Ascurra possui inúmeras igrejas mais que centenárias, como a matriz inaugurada em 1905, e também diversas outras construções que chamam bastante a atenção. E já ouviu falar em Bom Jardim da Serra? É uma cidade com 4 mil habitantes que até 1967 fazia parte de São Joaquim. Bom Jardim da Serra fica a 1.250 metros de altitude e é tida como a porta de entrada da Serra Catarinense e também como a capital das águas pelas 35 cachoeiras que existem por lá e pelas 14 nascentes de rio. A cidade é um baita de um destaque turístico em todo o estado. Possui 3 cânions, o Ronda, o Funil e o Laranjeiras, e é lá que se encontra o Mirante da Serra do Rio do Rastro, uma das estradas mais lindas e sinuosas do Brasil, que oficialmente pertence a Lauro Miller. Outros destaques são o Pico do Rinoceronte, a 1.400 metros de altitude, a Cascata da Barrinha, o Salto do Rio Pelotas, o Parque Eólico de Bom Jardim da Serra e o Mirante Serra Parque, com uma baita vista. Seguindo, outro lugar bacana é Bom Retiro, a cidade da Serra Catarinense mais próxima ao litoral, que conta com 10 mil habitantes e que está acima dos 890 metros de altitude. E é nessa cidade que fica o Morro da Boa Vista, o pico mais alto de Santa Catarina, com 1.823 metros. Outros destaques são o Cânion do Encano, o Museu da Memória dos Imigrantes Alemães de entrada, inúmeras grutas, cachoeiras e o Morro da Cruz, com um mirante a 1.340 metros de altitude. Botuverá, com 5 mil habitantes, no Médio Vale do Itajaí, é outra cidadezinha que vale a pena conhecer. A cidade é conhecida no Brasil todo, principalmente por conta das suas cavernas enormes, como a Botuverá, que se estende por mais de 1.000 metros e 9 salões. Alguns deles com até 20 metros de altura, cheio de esculturas naturais. E já conhece Coronel Freitas? É uma cidade de quase 10 mil habitantes no oeste catarinense, que é sempre procurada pela galera que curte um pôr do sol. E que tal Doutor Pedrinho, uma cidadezinha com 4 mil habitantes, forte no ecoturismo? Podem ser poucas as pessoas que vivem na cidade, mas ela é muito procurada por muita gente por conta das atividades de aventura e alguns atrativos como a Cascata Salto Donner, a Cascata Alto Capivari, popular paulista, a Cachoeira Véu de Noiva, com 63 metros de queda, a Gruta Nossa Senhora de Fátima e ainda o Cânion do Caixão. Outro pequeno paraíso do oeste catarinense é Formosa do Sul, lar de pouco mais de 2 mil habitantes, e que é um daqueles lugares pacatos que a gente só quer ir para fugir da loucura da cidade grande. Grão-Pará é outro lugar interessante que, apesar de não parecer fazer parte de Santa Catarina por causa do nome, representa muito bem o estado. É uma cidade de mais de 6 mil habitantes e é lá que fica a Serra do Corvo Branco, onde encontramos um rochedo de 90 metros de altura com uma fenda no meio por onde passa a estrada. É lá também que fica o Parque Estadual da Serra Furada e o famoso Furo da Serra Furada. Outros destaques da cidade são as Pirâmides Sagradas e o Rio Túnel. E se você curte história, vai adorar conhecer Itá, na região oeste, com seus 6 mil habitantes. Em virtude da construção da usina hidrelétrica de Itá, a cidade foi completamente submersa e depois reconstruída e reinaugurada em 1996.
O que resta visível da cidade antiga são as torres da igreja matriz São Pedro Apóstolo. Outros destaques ali são o terceiro maior percurso de tirolesa da América do Sul com 1.780 metros e o Aquapark Itaterma. Em José Boatô, com 5.000 habitantes, são a cachoeira Rio Laices, que é acessada por trilha, e a cachoeira Viegand, com 20 metros de altura, que chamam a atenção. Em Quilombo, com 9.000 habitantes, o destaque é o Salto Saudades, um achado no oeste catarinense e uma espécie de cataratas do Iguaçu em miniatura, como chamam. E aí, tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca, e se você já conhece alguma dessas pequenas cidades, utilize a hashtag minha foto no Euzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E se tu curtiu a minha camiseta, vai na descrição que tem o link da Two Shirts, uma loja que faz camisetas com estampas personalizadas de cada região do Brasil. Essa aqui, no caso, é de Santa Catarina. Continuando a nossa lista, em Paulo Lopes, com seus 7.000 habitantes, que é uma cidade coberta 47% pela Serra do Tabuleiro, é onde fica a praia de Guarda do Embaú, que muitos dizem que fica em Palhoça, mas que na verdade o que fica em Palhoça é a Vila da Guarda do Embaú, porque a praia pertence a Paulo Lopes. Em Piratuba, com 3.000 habitantes, é onde ficam as famosas termas de Piratuba, com águas sulfurosas jorradas de 674 metros de profundidade, que garantem um banho de 38 graus em qualquer época do ano. Uma curiosidade interessante aqui é que em 1964 a Petrobras veio para essa região buscar petróleo, mas acabou encontrando um lençol de águas sulfurosas e desde então Piratuba é a potência turística que é. Praia Grande é outro lugar fantástico, são 7.000 pessoas que vivem num lugar que, apesar do nome, não tem praia e nem é grande. Praia Grande é uma das minhas cidades favoritas em Santa Catarina por conta dos cânions. O diferencial aqui é que em vez de ficar na parte alta dos cânions, você fica numa cidade baixa e enxerga todos eles bem ali na sua frente. É o trecho mais abrupto da serra com paredões super verticais. Não à toa a cidade é conhecida como a capital dos cânions. Além dessas coisonas gigantes, a cidade é super famosa pelo turismo de aventura, pelo passeio de balão e pela trilha do Rio do Boi que passa por entre os cânions. É doido demais. E você conhece Rancho Queimado? É uma cidade de quase 3.000 habitantes, famosa pelo terreno acidentado, pelas altitudes de mais de 800 metros e pela paisagem. Rancho Queimado é aquele tipo de lugar que você olha para qualquer lado e já quer bater uma foto, principalmente se você subir até o Morro da Boa Vista, 1.200 metros. Em Santa Rosa de Lima, com 2.000 habitantes, a capital catarinense da agroecologia, é onde encontramos um lugar com paisagens naturais indescritíveis. Em São Pedro de Alcântara, com 6.000 habitantes, é onde fica a primeira colônia alemã de Santa Catarina. A cidade, que respira o clima de interior, é forte no turismo rural, no ecoturismo, em edificações históricas e também em alguns atrativos como a Igreja Matriz São Pedro de Alcântara, com uma cúpula que lembra muito a Basílica de São Pedro. Outro lugar interessante é Timbé do Sul, com 5.000 habitantes. Timbé do Sul é uma cidade que respira forte o ar do ecoturismo, que atrai muita galera em busca de trilhas, cachoeiras e montanhas. Os destaques da cidade são as mais de 20 piscinas naturais, como o Poço do Caixão e o Poço do Violão, e também a Cascata do Padre, com quase 50 metros de altura. E que tal 13 de Maio? É uma pequena cidade de colonização italiana com 7.000 habitantes que respira bastante o turismo rural e ecológico e conta com inúmeras cachoeiras e grutas. Um dos grandes atrativos da cidade é a maior estátua de Nossa Senhora de Aparecida que existe no Brasil, mas além disso ainda tem o Castelo Belvedere e a Cachoeira da Bunda, e não me pergunte o porquê do nome, que eu também não sei. E você já ouviu falar em 13 Tilhas? É uma cidade de 8.000 habitantes, colonizada por imigrantes austríacos, popularmente conhecida como a Áustria no Brasil ou Tirol brasileiro, e que encanta a todos pelas belezas naturais e pela arquitetura típica. Por lá se destaca praticamente tudo que existe, então eu vou deixar sua curiosidade ir no Google e pesquisar sobre 13 Tilhas. E para finalizar a nossa lista, vamos de Urupema, na Serra Catarinense, com seus 2.500 habitantes. Urupema é uma cidade com altitude média de 1.425 metros, então nem preciso dizer que é frio por lá. Na realidade, Urupema briga com as cidades vizinhas sobre quem é a mais fria no Brasil. A menor temperatura já registrada foi de menos 9,4 graus em 7 de julho de 2019. Mas falando sobre alguns lugares interessantes, os destaques ficam pelos Rios Claros, pelos campos, pelas florestas de araucárias, pela Praça Manuel Pinto de Arruda, pela Igreja de Santana e, claro, pelo Morro das Torres, a 1.726 metros de altitude, e uma famosa cascata que congela. Muito doido. Bom, era isso. Se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e até a próxima. Tchau.